Paz, graça e bem, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos aqui para adorar e para crescer em um relacionamento com Jesus, e essa é a missão da nossa igreja. Hoje nós estamos indo para a quinta mensagem da série Um Guia Prático para a Vida Cristã. O Guia Prático da Vida Cristã. E hoje, especificamente, nós iremos falar a respeito do guia prático que nós achamos no livro de Tiago, da epístola do apóstolo Tiago, para como acolher a palavra de Deus. Como acolher a palavra de Deus. E eu começo com a seguinte frase, que é uma frase inclusive um pouco maior do que as outras frases que eu geralmente começo a mensagem, mas a frase é a seguinte: enquanto Deus nos chama a acolher a palavra com arrependimento, disposição e uma atitude correta, muitos de nós tratamos essa palavra como um manual de autoajuda que apenas decora as prateleiras espirituais. Queremos o poder e a transformação da palavra, mas não aceitamos o arrependimento necessário para recebê-la. Queremos as promessas da palavra, mas não damos a obediência prática, pelo menos, que a palavra requer. Em outras palavras, nós queremos as bênçãos pactuais da obediência sem obedecer. E com essa palavra de exortação começamos o sermão de hoje. Então abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, e nós iremos ler do verso 21 ao verso 27. Tiago capítulo 1, do verso 21 até o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, né? Portanto, removam toda impureza, toda maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder de salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham a palavra em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece da sua própria aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, vocês serão felizes no que fizerem, bem-aventurados no que fizerem. Se algum de vocês afirma que é religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião é sem nenhum valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Queridos, a Bíblia está cheia de fatos, a Bíblia está cheia de histórias extraordinárias, muitas das quais eu e você gostaríamos de vivenciar. No entanto, essas verdades das Escrituras, esses fatos poderosos, essas histórias inspiradoras e reais, elas não vão poder nos ajudar, mesmo que nós a conheçamos, se nós não recebermos, se nós não acolhermos essa palavra da forma correta. É exatamente por isso que neste trecho, nesta unidade literária que nós acabamos de ler, Tiago se esforça para nos dizer que saber a palavra não é suficiente. Saber a palavra não é suficiente. Isso significa que a palavra, como diz o próprio texto, deve ser implantada, versículo 21. Essa palavra tem que ser implantada no nosso coração como uma viva semente. Uma semente que é capaz de produzir frutos espirituais. Então, receba essa palavra viva, receba essa implantação dessa semente, e o seu coração vai germinar. Seu coração vai germinar. Então, o versículo 21 diz que essa palavra vai nos salvar, mesmo aqueles que já estão salvos. E aí você pode perguntar: pastor, mas eu já sou salvo. Isso é verdade. Mas nós fomos salvos no passado, quando Jesus Cristo nos aceitou. Nós fomos regenerados do Espírito e nós temos uma nova vida. Então fomos salvos. Do que nós fomos salvos no passado? Da penalidade do pecado.
Um dia, no futuro, nós seremos salvos do céu, na presença gloriosa de Deus, da possibilidade de pecar. Então nós já fomos salvos, mas ainda seremos salvos. Quantos entendem, digam amém. Nós já fomos salvos da penalidade do pecado. Um dia seremos salvos da possibilidade de pecar. Um dia eu e você não lutaremos mais contra a carcaça de corrupção que nos veste hoje, que é a nossa carne. Essa carcaça de corrupção. Mas nós estamos sendo salvos agora. Então perceba, fomos salvos no passado, seremos salvos no futuro. Mas agora nós estamos sendo salvos do quê? Do poder do pecado. Isso é santificação. Quantos entendem, digam amém. Fomos salvos no pecado, fomos salvos no passado. Jesus nos salvou no passado da penalidade do pecado. Seremos salvos no futuro da possibilidade de pecar. E hoje estamos sendo santificados. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E é isso que Tiago está falando aqui. Por quê? Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Louvado seja o seu santo nome. A lei do Senhor, versículo 17 do Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor, isso aqui são perfeitos, dignos de confiança, dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é límpido, ilumina a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras. E todas elas, absolutamente todas elas são corretas. Os preceitos, os mandamentos, os testemunhos e a lei do Senhor são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Queridos, o que nos mantém em pé na vida cristã? Você consegue me dizer? A sua força de vontade. Esse ano nós tivemos uma série sobre a força de vontade, a série Sinais do Espírito. Quantos lembram da série Sinais do Espírito? Nós falamos a respeito de força de vontade. A força de vontade não pode fazer nada por você, até um determinado ponto. O que nos mantém em pé na caminhada? É a força de vontade? São as emoções que nós sentimos? Não, mas a verdade da palavra. Se você quer ser um cristão vibrante, vitorioso, você deve permanecer na palavra. Você deve aprender a acolhê-la, acolher a palavra no seu coração. E é exatamente isso que nós iremos aprender hoje. Esse é o guia prático para você aprender como lidar com a palavra, como acolher a palavra. E nós iremos ver de 3 formas. Devemos acolher a palavra com arrependimento em primeiro lugar. Devemos acolher a palavra com disposição de obedecer. E devemos acolher a palavra com atitude correta. Em primeiro lugar, devemos acolher a palavra com arrependimento. Versículo 21. Portanto, removam toda impureza e maldade. Removam toda pureza e maldade. Como é que nós fazemos isso, gente? Como é que nós removemos a impureza? Nós falamos na série passada sobre lavar os pés. Na verdade foi nessa série, né? Nós falamos, ou foi na série passada, não lembro direito. Mas nós falamos sobre lavar os pés. Nós falamos sobre tirar a impureza dos pés. Nós devemos acolher a palavra com arrependimento, através da confissão. Se um convidado está vindo para a sua casa, uma das primeiras coisas que você faz é limpar a casa. Toda vez que tem GC lá em casa, a minha esposa, ela vai fazer a faxina para receber os nossos queridos irmãos do GC. E eu tenho certeza que todos os anfitriões de GC fazem da mesma forma. Você quer limpar a casa para receber a visita. E uma das principais coisas em relação à palavra que eu e você devemos fazer é limpar da impureza e da maldade o nosso coração. E aí ele continua no versículo 21, aceitem, depois de remover a impureza, depois de remover a maldade, aceitem humildemente a palavra que foi implantada no coração, pois essa palavra tem poder de salvar vocês. A palavra impureza no grego é um termo médico que referencia cera no ouvido. Você conhece alguém que tem cera no ouvido? Que fica aparecendo. Você conhece alguém que não consegue entender o que as outras pessoas falam, porque tem muita cera no ouvido?
Em outras palavras, existem coisas que Tiago está querendo nos dizer, é que existem coisas em nossos ouvidos que precisam ser removidos para que eu e você possamos ouvir. Existe a história de um homem que alguém chegou para ele e disse assim: "Oh, você tem cera no ouvido?" E ele respondeu: "O quê?" Aí repetiram: "Você está com cera no ouvido?" Aí ele respondeu: "Não consigo ouvir, tem cera no meu ouvido." Deus quer mostrar para mim e para você o que está errado nos nossos corações, para que nós não consigamos ouvi-lo. Porque tem uma cera espiritual que nos impede de ouvi-lo. E a palavra impureza no versículo 21 se refere a isso. Agora, não é somente a expressão impureza, mas também é a expressão maldade. A expressão maldade é a palavra acúmulo, ou aquilo que sobra. Em outras palavras, Tiago está falando: tirem a cera espiritual que impede que vocês ouçam a voz do Espírito, mas ao mesmo tempo tirem o pecado que sobra, o acúmulo de pecado, aquele pecado residual, aquilo que sobra de dentro do coração de vocês. Queridos, muitos de nós, embora nascidos de novo, embora recebendo Cristo para que Ele seja o nosso Senhor, ainda podemos carregar resquícios de pecados antigos. Um exemplo alegórico que a Bíblia nos dá, muito embora não interpretemos o texto de forma alegórica, mas um exemplo alegórico que a Bíblia nos dá é a história de Lázaro. Quantos conhecem a história de Lázaro? No capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus diz para Lázaro: sai para fora. E ele sai para fora, mas ele estava envolto em faixas, como uma múmia. Em outras palavras, Lázaro tinha vida, mas ele estava como uma múmia envolto em faixas. Ele tinha vida, mas ele não tinha liberdade. Então Jesus ordena para as pessoas que estavam ao redor de Lázaro: desatai-o, tirem as faixas que impedem que essa pessoa, mesmo viva, seja livre. Amém? Então o Espírito de Jesus está através de Tiago, o irmão do Senhor, nos dizendo que nós devemos nos livrar, em primeiro lugar, da cera espiritual que impede que nós ouçamos a voz de Deus, mas também nós devemos nos livrar dos resquícios do nosso pecado, do pecado residual, que muitas vezes ainda faz morada junto a nós. Nós não devemos apenas ser vivos, nós devemos ser livres. Para Jesus, não importa que sejamos apenas vivos, Jesus quer nos desatar das amarras que nos prendem. Efésios capítulo 4 nos diz da seguinte forma: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pela dureza do seu próprio coração, e eles vivem com uma mortalha de pecado. Tirem essa mortalha, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, e se revistam do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da onde? Da palavra, da verdade. Em outras palavras, vocês só podem tirar a cera espiritual, e vocês só podem viver em novidade de vida, tirando os resquícios de pecado, ou seja, a impureza e a maldade, se vocês se renovarem pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu pergunto para você nessa noite: existe algo da sua vida antiga que ainda está com você e que te prende e que te impede de ser livre? Existe algo na sua vida que você precisa confessar? E todos os cultos de uns tempos para cá nós temos feito um momento de confissão pública de pecados. É para isso, irmãos. Alguns de vocês são salvos, mas ainda usam roupas da velha vida. Alguns de vocês entraram na nova vida, mas ainda têm modos da velha vida, e por isso não estão prontos para receber a palavra, porque a palavra deve ser recebida com arrependimento, livres da impureza e da maldade. Queridos, vocês querem que a Bíblia fale com vocês, sim ou não? Vocês querem que a palavra de Deus fale com vocês? Vocês querem experimentar a sobrenaturalidade das Escrituras Sagradas? Então isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Não há como você receber o frescor da palavra que te renova e te encoraja sem arrependimento. Ah, pastor, mas é um pecadinho.
Ah, pastor, mas você não sabe o porquê que eu acho dessa forma. É o jeito que mamãe me ensinou. É o jeito que eu aprendi na minha vida. É o jeito que eu aprendi nas ruas. É um pecadinho. E eu quero dizer para você nessa noite que não existem pecados pequenos. Um pecado é a porta para outros, um abismo chama o outro. Então, em primeiro lugar, devemos acolher a palavra com arrependimento. Mas não somente com arrependimento, devemos acolher a palavra com disposição de obedecer. Não apenas com arrependimento, mas nós devemos ter disposição para obedecer. Versículo 21 também. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois essa palavra tem poder de salvar vocês. Queridos, a palavra humildemente, no versículo 21, sabe o que ela significa? Submissão, disposição, prontidão. Para quê? O que significa a palavra humildemente no versículo 21? Submissão para obedecer, disposição para obedecer, prontidão para obedecer. Qual é a razão, eu pergunto para você nessa noite, qual é a razão pela qual alguns de nós não conseguimos experimentar a Bíblia? Quantos de vocês já foram estudar as Escrituras, sentaram na sua mesa de estudos, na sua mesa de leitura? Quantos de vocês chegaram ali com o coração duro, com o coração frio, e depois de 40 minutos, 30 minutos de leitura, saíram com o coração renovado? Digam amém. Quantos já passaram por essa experiência? Sabe por quê? Jeremias capítulo 17 nos diz o seguinte: não seria a minha palavra fogo, que tem poder de aquecer até o mais gelado dos corações? Sabe por que você é um crente frio? Porque você não medita na palavra. E também Jeremias 17 nos diz: não seria a minha palavra marreta que esmiuça a penha? Louvado seja o nome do Senhor. Não existe fortaleza que resista a essa palavra. Agora, nós não experimentaremos essa sobrenaturalidade sem um coração submisso, sem um espírito disposto, sem um coração pronto para obedecer. A palavra mansidão significa ser ensinável, treinável, controlável. A ideia é domar um cavalo selvagem. Como é que se doma um cavalo selvagem? Como é que se doma um garanhão indomado? Você tenta montá-lo pela primeira vez e ele te derruba. Você tenta montá-lo pela segunda vez, pela terceira vez, ele te derruba de novo. Então você chama uma pessoa profissional, especializada no treino para domar cavalos. E essa pessoa, ela não vai machucar o cavalo, ela não vai mutilar o cavalo, mas ela monta no cavalo de tal forma e repetidas vezes até que finalmente o cavalo aprende a obedecer. E quando isso acontece, o que se diz popularmente? Que nós amansamos o cavalo, né? A gente conseguiu domá-lo. Essa é a ideia. Sabe por que algumas pessoas não experimentam o poder da palavra? Porque quando a palavra de Deus diz algo para elas, eu pergunto para vocês, elas têm um coração ensinável? Elas não estão ligando para o que a palavra diz. Se eu digo o que a palavra diz, ABC, elas dizem, deixa eu analisar a palavra. Elas têm a pachorra, a audácia de quererem julgar o que diz a palavra, e não permitem que a palavra julgue quem elas são e o que elas fazem. Esse é o ministério da palavra. O ministério da palavra diz para nós, inclusive tem uma música do Logos, que é uma música tremenda, dica do pastor, ouçam o grupo Logos. Quem conhece o grupo Logos aqui? Tá pouco ainda, vocês têm que ouvir, vocês jovens, Spotify, ouçam as músicas do Logos. Tem uma música do Logos que o nome da música é O Evangelho. E a música diz o seguinte: o Evangelho é quem abre os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. E ele vai denunciar que o Evangelho mudou, o Evangelho entre aspas, porque antes quem era servo, agora se acha o Senhor e diz a Deus o que Deus tem que fazer. Eu pergunto para vocês, uma pessoa que diz a Deus o que Deus tem que fazer, é um coração ensinável? Uma pessoa dessa vai receber alguma coisa da parte de Deus? Deus tem compromisso com gente que diz para ele o que tem que fazer? Quem és tu, ó homem, diz o apóstolo Paulo, né? Capítulo 9 de Romanos. Quem és tu, ó homem, que acha que pode dizer a Deus o que fazer?
como Ele vai usar os vasos que Ele mesmo criou, uns para a honra e outros para a desonra. Queridos, eles tentam, muitas vezes nós tentamos entender a Deus com a nossa própria lógica. Nós queremos julgar os estatutos de Deus pela nossa própria régua, mas não somos nós que julgamos os estatutos do Senhor, mas a lei do Senhor é que nos julga. Queria ler para vocês novamente o Salmo 19. O Salmo 19 é fantástico. Versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e não o que você acha, e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. A sua vida está entrevada em escuridão, porque você não medita nessa lei, porque você não adota esses mandamentos. A sua vida está turva, tem uma grande área cinzenta e você não sabe por onde ir, você não tem clareza de pensamento. As coisas e decisões da sua vida sempre são um suplício para você tomar uma decisão. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor não estão na tua vida para deixar essas coisas límpidas e iluminadas. E se nós não temos iluminação, a nossa mente fica turva, o nosso pensamento e o nosso julgamento fica prejudicado. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o mel, são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel que goteja do favo. Quantos de vocês encaram a Bíblia dessa forma? Mas não somente nós devemos encarar e acolher a palavra de Deus com disposição para obedecer, mas nós devemos acolher a palavra com a atitude correta. E qual é essa atitude? Versículo 22: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham essa palavra em prática. Essa é a atitude correta. Então nós já vimos que nós devemos acolher a palavra com arrependimento. Nós devemos limpar as nossas vidas da impureza e da maldade. A impureza é a cera do ouvido, e a maldade é o pecado residual, aquele pecado que você ainda não confessou, aquele pecado que ainda tem reivindicações de Senhor sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, existem pecados que talvez ainda façam reivindicações de senhorio sobre cada uma das nossas vidas, e se assim é, não receberemos a palavra. Também devemos acolher a palavra com disposição de obediência. Devemos ser domados e não julgar o que a palavra diz, mas deixar que a palavra nos julgue. Quantos já entenderam até aqui? Amém? Mas também, por último, devemos acolher a palavra com a atitude correta, que é: não se limitem a ouvir a palavra, versículo 22, mas ponham a palavra em prática. Do contrário, o que acontece? Enganarão a si mesmos. Eu pergunto para você nessa noite: você conhece alguém que vive enganado em relação à própria fé? Eu acho que sou crente. Eu canto as músicas da Bereia, tenho Bereia Sounds no Spotify, fico louvando durante o meu percurso de carro. Ou então você conhece alguém que entra domingo, sai domingo. Essa pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra, mas não existe mudança substancial na vida dela. Você conhece alguém assim? Essa pessoa está enganada. Queridos, quão terrível é uma pessoa enganada. Jesus nos diz em Mateus 7,26 que quem ouve o meu ensino e não pratica é tolo. Pastor, você não pode chamar ninguém de tolo. Então deixa que Jesus te chama, né? Quem ouve o meu ensino e não pratica, quem ouve a palavra e não pratica, é um tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Queridos, por que muitos de nós, talvez alguns de vocês, ouvem pregações o dia inteiro? E qual é o problema disso? Qual é o problema de ouvir pregações o dia inteiro? Existe algum problema que nós podemos identificar em uma pessoa que ouve pregações o dia inteiro? Talvez exista um problema. E qual é esse problema? É que as pessoas ouvem pregação o dia inteiro, ouvem shorts no YouTube, no Instagram, ouvem um Reels, ouvem um TikTok, que fale a respeito da lei de Deus e como essa lei é perfeita, mas essas pessoas, mesmo ouvindo o dia todo pregações, não têm a menor intenção de obedecer aquilo que estão ouvindo. E quando elas agem dessa forma, elas acham que estão enganando o pastor, elas acham que estão enganando o pai, elas acham que o pai e a mãe é trouxa, o pastor é trouxa,
E de fato, às vezes a gente pode até ser, mas elas estão fazendo alguém de trouxa, elas mesmas e Deus. E Deus não se deixa passar por trouxa. Quantos entendem isso? Amém? De Deus não se zomba. Aquilo que um homem planta, ele também há de colher. Muitos enganam a si próprios, e isso é extremamente perigoso, porque uma pessoa que engana a si própria entra numa armadilha da qual é dificílimo ela sair. Sabe qual é um exemplo maior disso? Pessoas com falsa certeza de salvação porque têm uma cultura religiosa. Pessoas que vivem como demônios, mas que por terem uma tradição religiosa acham que estão salvas. Vocês conhecem alguém assim? Ah, pastor, eu levantei a minha mão na EBF de 1995, na Escola Bíblica de Férias, para quem não sabe. Na EBF de 95, o pastor perguntou, eu tinha 2 anos de idade, e ele perguntou quem queria aceitar Jesus, e eu levantei. Mas isso foi em 97. Mas desde 98 eu amo o mundo. Eu amo as coisas do mundo. Eu não tenho prazer nas coisas de Deus. Essa pessoa engana-se a si mesmo. E esse auto-engano é difícil de tirar. Uma pessoa que acha que é salva, ela é mais difícil de tratar do que uma pessoa que sabe que está perdida. Vocês entendem isso? Uma pessoa que acha que é salva, é muito difícil você lidar com essa pessoa. Lá na rua tem as beatas. Vocês já ouviram falar da história das beatas? Você não pode falar que ela tem uma fé errada. Por quê? Porque a fé dela não está embasada nas Escrituras. Ela vai se ofender. Quem é você para me dizer o que é fé? Não é isso que elas dizem? Quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. Como se isso fosse uma coisa boa. Queridos, quantos de nós estamos enganados, enganando a nós mesmos? Às vezes, irmãos, eu falo isso para minha esposa o tempo todo. Eu estou atormentado, no bom sentido, atormentado no sentido de pensar muito nisso. Eu fico pensando muito nisso. Meu Deus, onde é que está enraizada a minha fé? Onde está a minha fé? E eu fico pensando nisso. E eu não fico falando para minha mulher, porque eu vou botar ela doida junto comigo. De doido já deixa eu, né? Mas eu penso o tempo todo nisso. Será que eu estou na fé? Será que a minha fé é verdadeira? Eu estou dando fruto de arrependimento? A minha vida mostra que de fato eu pertenço a Deus? Qual é o fundamento da minha crença? Eu creio no Deus verdadeiro? Quem que valida isso? Quem que não valida isso? E eu fico o tempo todo. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu tenho medo na minha vida, é de uma falsa certeza de segurança de salvação. Isso eu tenho medo. Eu tenho medo disso. E aí, o que eu faço para me acalmar? Eu vou para o Evangelho. Só que eu só posso fazer isso se eu acolher a palavra de uma forma correta, colocando em prática aquilo que eu aprendi. Queridos, sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Não saia por aí se autoelogiando porque você passa o dia todo ouvindo pregação, porque o seu caderninho de pregação está todo anotado. Não se elogie por isso. Não se vanglorie disso. Sabe do que você deve se vangloriar? Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sabe o que isso significa na prática? Maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esposas, sejam submissas ao marido e não sejam insensatas, destruindo a casa de vocês. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos e tenha um ganho honesto. Adúlteros, parem de adulterar. Fornicadores, parem de fornicar. Lascivos, parem de ter um pensamento lascivo. É assim que você recebe a palavra e tem o poder da palavra transformando você. Parem de ouvir sermão. Pratiquem o sermão que vocês ouvem. Vão para a vida depois daqui transformados. Agora, deixa eu fazer um teste com vocês, para ver se vocês realmente estão na palavra. Está preparado? Faça essa seguinte pergunta junto comigo. Pode passar. O seu conhecimento de Bíblia está fazendo com que você se torne mais parecido com Cristo? Eu vou
eu vou querer esticar um pouco mais aqui esse conceito. Nós falamos sobre o sinal do Espírito. Quantos estavam na série Os Sinais do Espírito aqui? Todos vocês estavam, tirando um ou outro. Quantos de vocês, ouvindo o que a palavra de Deus diz sobre o fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio, quantos de vocês se tornaram mais pacientes depois dessa série? Quantos de vocês se tornaram mais pacientes e perseverantes? Quantos de vocês pararam de murmurar contra Deus depois dessa série, quando passarem por uma dificuldade? Nós falamos também sobre legado geracional na conferência de família, né? Falamos na conferência Bereanos também, Manifeste. Quantos de vocês conseguiram efetivamente abandonar pecados depois de ouvirem a palavra? Quantos de vocês ativamente buscaram o abandono dessas práticas pecaminosas, da impureza e da maldade, como nós olhamos no versículo 21? O que é impureza? Ruído, cera. O que é cera, irmãos? Pode ser qualquer coisa. O amor do mundo, rede social, pornografia, pode ser qualquer coisa. Cera que te impede de ouvir a voz de Deus. Você tirou a cera do ouvido, os ruídos, o amor do mundo, seja lá o que for. Quero perguntar para você nessa noite. Depois você ouviu a mensagem dos sinais do Espírito. Você tem que ser longânimo, paciente. Eu ontem confessei no GC, eu preciso ser mais paciente com a minha mulher, com a minha esposa, com aquela que Jesus me ordenou a amar. Eu preciso ser mais paciente com ela. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa particularmente paciente. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Isso é um problema meu. E Jesus não tem compromisso de transformar quem não tem disposição de obedecer. Quantos entendem isso? Amém? Então, irmãos, talvez seja uma meta, né, pessoal. Eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais amoroso. Tem um curso de noivos que a gente está fazendo aqui na igreja, e uma das lições é, toda vez, isso aqui é para os maridos, cadê os maridos aí? Amém? Maridos, isso aqui é para vocês. Tudo que você faz para sua esposa é um testemunho público que pode ser mentiroso ou verdadeiro sobre Jesus e a sua igreja. Vou repetir. Tudo que você faz para sua esposa é um testemunho público que pode ser mentiroso ou verdadeiro sobre como Cristo trata a sua igreja. Então, se eu sou ríspido com a Lorena, eu estou dando um testemunho mentiroso de que Cristo é ríspido com a sua igreja. Quantos entendem isso? Agora, se eu sou amoroso, se eu sou paciente, eu estou dando um testemunho verdadeiro de como Cristo trata a sua igreja. Por quê? Irmãos, Jesus é paciente com a gente, sim ou não? Você quebrou o coração de Jesus hoje? Você decepcionou ele hoje? Você olhou porcaria no Instagram? Você perdeu tempo hoje? Você viu alguma coisa que você não devia na rede social? Com certeza, 90% de nós fizemos isso. Jesus chama você ao arrependimento. Jesus chama você a não ser o ouvinte da palavra, mas a partir de hoje ser um praticante da palavra. Quer que eu te dê um exemplo? Homens, mais uma vez. Vai para o Google e você vai mapear todos os versículos de Gênesis a Apocalipse que falam sobre olhar, sobre guardar os olhos e o coração. Todos os versículos de Gênesis a Apocalipse que falam sobre guardar olhos e coração. Mulheres, vocês vão olhar de Gênesis a Apocalipse todas as referências que falam sobre murmuração, sobre mulher sábia e contentamento. E vocês vão fazer um compromisso com o Senhor de decorar isso. Decore esses versículos. Eu já fiz a parte dos homens, né, da parte do olhar. São 15 referências de Gênesis a Apocalipse direcionadas à questão do olhar, guardar os olhos. E eu fiz um compromisso com o Senhor de decorar isso. Decorar isso. Por quê? Porque os meus problemas como homem, eu tenho certeza que serão quase eliminados se eu simplesmente guardar essa palavra e praticá-la. Se eu simplesmente guardar os meus olhos. Irmãos, às vezes a gente complica demais esse negócio de ser crente. A gente quer os compêndios teológicos, teologia sistemática. Não, homens crentes, apenas pratiquem o que a Bíblia fala sobre guardar os olhos e o coração, e 95, 99% dos problemas de vocês vai desaparecer.
Guardem o coração de vocês e guardem os olhos. Mulheres, 99% dos problemas de contentamento, murmuração, insensatez vão desaparecer da vida de vocês se vocês decorarem os versículos e praticarem os versículos das Escrituras que falam sobre contentamento, mulher sábia. É isso. Por quê? Porque Deus está cansado de pessoas que ouvem e não praticam. E o que Ele fala a respeito dessas pessoas? Tolice! Se vangloriem de serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Agora, qual é a resposta? 23 e 24. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Beleza? Esse é o rosto que Deus te deu. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olha para a cara bonita dessa pessoa. Diga para ela o que você vê, né? Esse é o rosto que Deus te deu. Agora, essa lata maravilhosa, né? Uma coisa especial. Agora, o que acontece com aquele que ouve a palavra e não pratica? Versículo 24. Essa pessoa vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como é a sua aparência. Ela dá uma olhada casual no espelho. Ela passa e olha. E depois que ela vira, ela esquece como é a própria cara dela. É isso que Tiago está falando aqui. Ele se olhou no espelho e ele viu que ele tinha que tirar a barba e cortar o cabelo. Ele tinha que tirar uma remela também no olho. E ele tinha que escovar o dente. Ele olhou isso no espelho. Mas depois que ele virou, ele esqueceu que ele tinha a barba por fazer, ele esqueceu que ele tinha que cortar o cabelo, ele esqueceu que ele tinha que lavar o rosto, e ele esqueceu de escovar o dente. Isso é você. Se você não pratica o que a palavra diz, ele continua exatamente como ele estava. Agora eu pergunto para você, isso é uma atitude correta em relação à palavra? Agora olhe no versículo 25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, porque o Filho do Homem se manifestou para libertar. Perseverem nessa palavra e a ponham em prática, e se a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, vocês serão bem-aventurados em tudo o que vocês fizerem. Eu vou deixar o mais simples possível que eu posso. Não praticando a palavra, tolice, está acabado, não tem vitória, vai ser derrotado, o diabo vai te escravizar, ele que vai te domar, ele vai montar em cima de você, se você não praticar a palavra. Agora, se você praticar a palavra, versículo 25, você vai ser bem-aventurado em tudo o que fizer. É isso, amém? É isso, gente, é isso. Se não obedecer a palavra, tolice, pecado, escravidão, cera no ouvido, você não vai ouvir a voz de Deus, a vida turva, sem clareza de decisão, tudo errado. Agora, se você obedece a palavra, você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de pactos. O nosso Deus é um Deus de alianças. Ele fala ao longo de todo o Antigo Testamento, especialmente em Deuteronômio, que são as palavras, os memoriais finais de Jesus, de Deus através de Moisés para o povo. E ao longo do Novo Testamento, inclusive selando as profecias do último livro da Bíblia, Deus fala: se vocês obedecerem os meus estatutos, tudo lhe irá bem. Ande com a sabedoria da palavra, ata ao pescoço, escreve no teu coração, e você vai ser bem sucedido. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês ouvirem os meus estatutos, se vocês guardarem a minha lei, tudo irá bem com vocês. Mas se vocês se esquecerem da minha aliança, eu trarei tudo de errado sobre a vida de vocês. É isso que Deus diz. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de alianças. Agora olhe no versículo, agora em João capítulo 5, no versículo 25, que foi isso que a gente acabou de ver, ele fala que nós devemos perseverar nela, perseverem nela e coloquem em prática essa lei que liberta. Essa expressão, observem atentamente, é a mesma expressão encontrada quando o apóstolo João entrou no túmulo de Jesus para investigar como é que Jesus tinha ressuscitado. Se você olha em João capítulo 20, versículo 5, o apóstolo João entra no túmulo que Jesus estava enterrado, sepultado,
E o anjo já tinha dito que Jesus tinha ressuscitado, e João entra no túmulo para observar. E ele olha ali os panos onde Jesus estava envolto, e ele olha que exatamente era aquele túmulo onde Jesus estava sepultado, e ele vai investigar como é que Jesus ressuscitou. João acredita que Jesus pode ter ressuscitado, mas ele não tem certeza. Então ele observa atentamente para investigar. Agora, é assim que nós devemos tratar a palavra. Não apenas olhar no espelho de forma casual, mas investigar essa palavra e extrair o poder dela para que nós possamos viver uma vida bem-aventurada. Agora, queridos, enquanto Deus nos chama para ter uma atitude de arrependimento em relação à palavra, muitos de nós tratamos essa palavra como um manual de autoajuda. E a gente abre a Bíblia no Salmo 91, coloca no meio da sala, e a gente trata essa palavra não como aquilo que nos dá vida, mas como um amuleto. Deus não trabalha com amuletos. Deus não tem compromisso com quem trata a sua palavra como um amuleto. Deus não tem compromisso com quem não memoriza a palavra. Deus não tem compromisso com quem não trata a palavra a sério. Por quê? Porque a palavra é a expressão da sua santidade e a expressão da perfeição do seu caráter. Se eu não trato a manifestação do caráter de Deus de forma correta, Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com nenhum de nós, se nós não temos compromisso com Ele. Essa aqui é a realidade. Então, se nós queremos a transformação e o poder da palavra, mas não aceitamos o arrependimento necessário para receber esse poder, para receber essa transformação, nós não teremos essa transformação. Sabe por quê? Porque nós queremos as promessas da palavra, mas não queremos obedecer para que essas promessas se manifestem em nós. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. E como é que nós podemos então resolver esse problema? Queridos, olhe para Jesus nessa noite. Jesus tratava as Escrituras da forma correta. Jesus citava as Escrituras o tempo todo. Jesus estava com as Escrituras o tempo todo, especialmente nas suas batalhas. Você aqui nessa noite, você tem batalhas que você precisa vencer? Por que você não está com as Escrituras então? Contra Satanás, Jesus cita as Escrituras. E ele diz: olha, Satanás, eu vou citar para você Deuteronômio capítulo 8, capítulo 6 e 6 de novo. E eu vou citar de maneira muito cuidadosa. Jesus sempre citava a palavra em momentos de profunda crise. Você tem crise nessa noite? Você tem alguma crise na sua vida que você precisa ir além? E por que você não está com a palavra? Jesus faz isso nos momentos de profunda crise, até na hora de morrer. Sabe qual foi a última coisa que Jesus falou na cruz do Calvário? O Salmo 31:5. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você sabia que isso é uma citação de um salmo? Nos momentos de crise aguda, Jesus tratava bem a palavra. Ele fazia algo com a palavra, que era guardar essa palavra no seu coração, e através dessa palavra ele tinha vitória. Na cruz ele diz assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Mais uma vez, Jesus estava citando o Salmo 22, versículo 1. E a última coisa que Jesus faz antes de morrer é citar o Salmo 31, versículo 5. Queridos, quando nós estamos em crise, nós mostramos quem nós somos de verdade. Quando Jesus estava morrendo, ele mostrou quem ele era de verdade: um homem devoto à palavra. Jesus, diante da morte, citou as Escrituras, pois as Escrituras eram a sua comida, eram sua bebida, eram seu travesseiro, era a sua vestimenta, era o seu lanche, era a sua vida. E é por isso que Satanás não pôde vencê-lo, e é por isso que Satanás não pôde quebrá-lo. Mas ele quer quebrar você nessa noite, ele quer montar você, ele quer domar você. E isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Satanás ou qualquer outra pessoa só vai poder te destruir se ele conseguir entrar na tua mente e envenenar a tua mente com as mentiras dele. Não precisa ler a Bíblia não. Não precisa decorar os versículos que falam sobre olhar. Não precisa decorar os versículos que falam sobre o coração. Não precisa decorar os versículos que falam sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus. Não, você não precisa fazer o seu devocional todo dia não. Não, você não precisa ler a Bíblia todo dia.
E se ele consegue colocar isso na tua cabeça, ele te quebra. Mas Jesus tem um caminho melhor para nós. Jesus viveu a palavra e morreu citando a palavra, para que eu e você possamos viver citando a palavra. Vou repetir: Jesus morreu citando a palavra, para que eu e você possamos viver citando a palavra. Jesus venceu morrendo e citando a palavra, para que eu e você possamos vencer vivendo e citando a palavra. Se você não trata a palavra de Deus com seriedade, se você não acolhe essa palavra, Satanás vai te destruir, a tua carne vai te destruir, os teus inimigos vão te destruir. Para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Vocês hoje foram lembrados dos deveres pactuais de vocês em relação a Deus, aquele a que vocês dizem que vocês pertencem. Vocês dizem que vocês são de Deus, vocês dizem que vocês são cristãos, vocês dizem que vocês são seguidores de Jesus, vocês dizem que vocês fazem parte dessa igreja. Vocês foram lembrados dos deveres de vocês hoje. Em primeiro lugar, acolha a palavra de Deus com arrependimento. Acolha a palavra de Deus com arrependimento. Tire a impureza e a maldade. Pergunte para você mesmo nessa noite: existe cera espiritual no meu ouvido? Existe ruído que me impede de ouvir Deus claramente? Existem resquícios da minha vida antiga que precisam ser removidos? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, seu segundo dever nessa noite: acolha a palavra de Deus com disposição para obedecer. Não seja uma besta indomável. Não seja uma pessoa insensata. Não seja uma pessoa dura de coração. As Escrituras nos advertem: se vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçam o coração de vocês. Isso é coisa de gente insensata e tola. Se vocês ouvirem a voz de Deus, recebam essa palavra com disposição para obedecer. Aceite com humildade, aceite com prontidão. Pergunte a si mesmo nessa noite: será que eu estou disposto a permitir que Deus guie os meus pensamentos, as minhas finanças, a forma como cuido e crio os meus filhos, a forma como lido no meu casamento, as minhas decisões, os meus caminhos? Acolha a palavra de Deus com disposição. E por último, acolha a palavra de Deus. O seu último dever pactual nessa noite é: acolha a palavra de Deus com a atitude correta. E qual é a atitude correta? Não se limitem a ouvir a palavra, mas pratiquem a palavra. Sabe por quê? Vou repetir aqui e encerro. Se você não pratica a palavra, o que Deus fala a respeito de você? Tolice, tolo, dominado, escravo, derrotado, tolo. Mas se você obedece essa palavra, você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Mais uma vez, o nosso Deus é um Deus de pactos. O nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E se nós o obedecermos, se nós guardarmos a sua palavra em nosso coração, tudo nos irá bem, mesmo que aparentemente esteja mal. Agora, recebam a bênção de Deus nessa noite. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Seja a glória nessa igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. E a igreja diz: amém, amém e amém. Fique de pé no seu lugar nesse momento. Nós iremos confessar a Deus.